Olá, olá, boa noite, bom dia ou boa tarde, dependendo de onde você está vendo, né? Vai que você está vendo da Europa, vai que você está pegando no futuro essa live. Oi, Tulipa Vegetais, boa noite. Hoje a gente vai falar de um processo corporal de Axis. Faz tempo que eu não faço uma live aqui, né? E hoje eu vou fazer logo com mais três pessoas. A gente vai fazer uma live com a Luíse, de Maceió. A gente vai fazer uma live com a Ana Caracas e a Denise Baracho, de Fortaleza. Né? As meninas já entraram aqui e aí eu vou aceitar, vou aceitar a Luíse, né? E aí a qualquer momento elas podem entrar para a gente falar. Ana já entrou, Oi! Luíse também já Oi, entrou. oi, oi, que bom, Né? O que mais é né? possível. Existem Maravilha. 4 facilitadores no Nordeste de facelift, É, né? A gente 3 e tem a Denise que não chegou ainda. Chegou agora. Denise, pronto, manda uma mensagem pra gente. Manda uma solicitação aí pra gente te aceitar. Ah, já aceitou. Pronto. aceitou? Pronto. Já mandou, já aceitei. Então, a qualquer momento a Denise também vai entrar. Denise Então que é tá, de a turma boa. Natal. Maravilha. E o povo tá entrando aí, olha. O povo tá vindo. Como pode melhorar? É. Não pode Olha, Oi, agora. e aí, ela? Denise. Hello. Boa noite, Bem-vinda! gratidão, que desse povo. Muito bom, Então, né? gente, a gente queria A falar com gente vocês parar hoje. para falar, né? Sobre um tema tão bacana, né? Que vem criando tanto. Pois é, Eu não estou vendo Ah, tô você, vendo Ney. aqui, ó, dizendo aqui, ai, que legal, vou entrar. O pessoal já tá avisando aqui para mim, vou entrar, vou entrar. pois é. Legal. Essa live fica gravada, ela vai ficar nos 4 perfis da gente, tá bom? E assim, essa live é para a gente falar sobre um pouquinho, né, do processo do facelift, que, querendo ou não, a gente estava discutindo, gente, sendo bem sincero, né, com vocês, a gente estava conversando um tempo atrás, alguns dias atrás, uma semana atrás, eu acho, né? Sobre o quanto que as barras elas são difundidas, mas assim, o quanto que o facelift ele é um processo bem que assim hermético, podemos dizer, no sentido de que pouquíssimas pessoas são praticantes de facelift, né? São poucas pessoas que escolhem o E é facelift. E aí a gente feliz. estava conversando sobre o que mais era possível a gente fazer. Então, vamos fazer uma live nós 4? Exato. Foi essa a ideia. Eu fiquei super feliz, Fernando, quando você trouxe esse convite. Para quem não sabe, foi o Fernando que iniciou todo esse movimento da gente se juntar. E assim, é tão incrível isso, porque realmente o quanto que a gente recebe da energia do facelift e o quanto que é uma contribuição a gente poder falar sobre energia e convidar mais pessoas sobre isso, né? Para aprender sobre isso, para receber dessas energias. Ontem eu estava facilitando um workshop online que não era sobre facelift, sobre nada disso, era sobre mágica. E acabou que várias pessoas me perguntaram sobre autoestima, sobre corpo, sobre várias coisas. E eu falei, gente, vão para uma classe de facelift, porque tudo isso vai mudar com a classe de facelift. E convidei todo mundo aqui para a live também. Ai, joia. É isso mesmo. É, e outra coisa, né? É porque, como o Fernando está dizendo, o Barras é tão. Ei, Fernando, estão me perguntando se está no meu Instagram também. Tá no meu Instagram, tá? Tá. A Tá no de pessoa. todo mundo. Ah, então vou responder aqui para ela. Pera, vou responder. Tá no de todo mundo. É, deixa eu, só para não ficar parado aí, a gente esperando ela responder, uma coisa que me chamou a atenção, lógico, eu, quando fui, fui acessar esse universo de consciência de Access, né, ninguém falou de facelift. Eu lembro
que eu fui fazer barras e eu achava que era só aquilo, não é uma coisa de acessar consciência, expandir consciência. No meu fundamento é que eu descobri que existia facelift, mas assim, eu não entendi muito bem. Porque um mês depois de eu fazer barras, eu fui fazer o facelift, eu fui fazer fundamento com a Patrícia Gonçalves. E o povo tava tudo empolgado e tal, não sei o quê. E aí alguém disse assim, nossa, era bom que você, Patrícia, criasse uma classe de facelift. E aí ela criou. Mas eu não participei no tempo, eu tinha ponto de vista sobre dinheiro, né? E eu já achava que tinha gastado demais naquele curso. Então eu disse, não vou fazer facelift. Mais pra frente eu acabei fazendo. Mas tu ia falar o quê, Ana? Né? Não, assim, o quanto é tão fenomenal e realmente quer dizer, poucas pessoas ainda conhecem essa energia tão vibrante, né? A Denise me ligou mais cedo, não foi, Denise? E eu falei, Denise, rapidinho que tô recebendo aqui uma cliente. E era uma cliente para facelift, para uma sessão de facelift. Gente, foi uma sessão mágica. Muita vibração, o corpo dela vibrando, ela ficou encantada assim com a energia que a gente estava criando ali. O corpo vibra, o corpo recebe, o corpo aceita, né? E é uma mudança muito grande. E essa já era a segunda sessão que ela estava fazendo comigo, e ela tinha dito, Ana, a primeira sessão eu já senti diferença, já senti minha pele mais firme, já senti uma diferença, com uma sessão, você vê, né? Então, assim, é um processo brilhante, mágico, e poucas pessoas conhecem, mas a gente está trabalhando para isso, para expandir mesmo esse processo, porque reconhecer a energia que somos, né? Somos energia e tudo tem a ver com isso. Uhum. Uma coisa que o Gary falou em 2020, logo quando estourou a pandemia, né, é que e ali foi quando ele começou a mexer no facelift, porque quem fez o curso de facelift antes de 2020 recebeu um curso, né, com acho que 26 energias, não lembro agora ao certo. Mudou muito, foi E verdade. ali em 2020 ele inseriu mais 3 energias dentro do facelift, né? E de tempos em tempos ele resolve inserir mais, né, energia de processos corporais ali dentro para tornar o facelift algo mais grandioso. E ele disse assim, em 2020, quando ele fez quando ele mexeu pela primeira vez no facelift, ele disse que, eu ainda lembro disso, né, que o facelift era o processo que os corpos estavam requerendo naquele momento, né, da pandemia para que a gente pudesse lidar com a nova terra que está chegando. Verdade. Né? E que Ele energias, falou, né? ele Que falou isso no energias, fundamento global. que energias grandiosas que são. O primeiro curso de facelift que eu fiz foi em 2019. Foi exatamente antes da pandemia. O primeiro, né? E realmente veio crescendo em potência, né? Em energia e escolhas, né? Que a gente mesmo vai fazendo e que vai criando e vai expandindo. É isso. Muito bacana essa tua memória aí, Fernando. Fernando tem. Exatamente. É porque Ele volta. esse curso foi um curso que eu fiz presencial com o Gary e com o Den em São Paulo. Então eu fiz questão de, tipo, memorizar tudo. E virou Legal. mexeu, eu escuto aquele curso, porque eu fico lembrando e tendo flashes de eu lá, entendeu? E, tipo, Da tudo vai energia de lá, né? voltando e é como se eu estivesse lá. Então, assim, é muito legal. Ele falou muito de facelift naquele fundamento global. E é um presente que a gente pode dar para os corpos da gente. O facelift, ele fala muito sobre comunhão, né? A gente ter comunhão com o corpo da gente. Isso eu aprendi sozinho. Eu não ouvi vocês falando disso não, tá, meninas? Eu não sei como que é para vocês isso. Mas sempre que alguém me pergunta para que facelift serve, eu digo, olha, você quer trazer dinheiro para sua vida? Receba facelift. Tá? Porque isso eu fui descobrindo sozinho, antes da pandemia, antes dele mudar, né? Eu me reunia aqui com umas colegas minhas e a gente fazia o quê? Aquele desafio de 21 dias, né? De barras. Nossa, que negócio longo era aquilo.
E aí, eu sei que eu já tinha feito nos anos anteriores 2 vezes. E aí eu disse assim, vamos fazer de facelift e supressão das células de gordura? Lembra aquele processo que tinha? Sim, maravilhoso. Pronto. Ainda tem, Não, tem, ainda né? tem. Mas a Só gente não que com outro facilita nome. mais ele. É, com É, outro nome, tá certo. era o primeiro Uhum. que tinha. É o E primeiro, é. aí a gente fez 21 dias daquilo. Menina, eu fazendo só facelift e supressão das células de gordura. Eu comecei a receber tanto dinheiro, veio tanto aluno, tanto cliente por atender. E aí eu fiquei, meu Deus, por que que isso, hein? Até que um dia eu dando um curso de facelift me veio, né? O facelift ele não promove essa comunhão com o corpo. Isso. Para que que você ganha dinheiro Uhum. pro O corpo? corpo. O corpo. O corpo que traz. O corpo é mágico. O corpo O corpo da é, gente é que é, cria, né? É que precisa de dinheiro para é, viver aqui, para vestir, é, para passar um creminho no rosto, é. né? Para vocês passarem uma maquiagem, E o né? empoderamento, né? O empoderamento, você tomando posse de você, você se realmente se percebendo aquele ser inteiro que o facelift traz isso, né? Empoderamento. Tanto que é tão interessante, Fernando, que quando a gente está fazendo sessão de facelift, que está trabalhando a banda de poder, quanto muitas pessoas, não sei se vocês se aconteceu com vocês, isso acontece, muitos espasmos, como se fossem muitas conexões, né? Liberação. Então é impressionante, é como se fossem aquelas tomadas de consciência, o corpo recebendo aquilo ali, se empoderando mesmo. Eu acho incrível isso. É Então, incrível. pessoal, nas trocas que vocês participarem, né, nas trocas que vocês forem fazer, se permitam, né, receber o facelift. Se Sim, permitam sair, não sair, né, mas assim, ampliar o leque de possibilidades de vocês. Não fica só nas barras, tem muito mais disponível, né? Eu sempre digo assim que o facelift é tipo uma sopa energética. Imagina, quando você vai fazer uma sopa, né? Você vai colocar ali arroz, você vai colocar ali feijão, talvez macarrão, carne, tomate, cebola, as verduras. E você não está comendo cebola, você não está comendo tomate, você não está comendo macarrão, você está tomando a sopa, né? Então, dentro do facelift existem ali a energia de vários processos corporais e outras energias ali. Mas quando você recebe facelift, por exemplo, você não está recebendo soma zero de trauma. Você não está recebendo demanifestação molecular. Ou você não está recebendo MTVSS. Você está recebendo memória. um É, pouquinho daquilo tudo que faz o grande mix energético que é o facelift. É como se o facelift pega aquelas energias todas ali, faz o caos, entendeu? E leitura, joga no tudo. corpo da É, gente. É bem interessante. é bem isso mesmo, é exatamente. Tem agora o Big Five, né? Que são essas energias grandiosas também, né? De Pois é, liberação. as É Big Five. precisando, pois é. Então, assim, são energias que realmente vêm para contribuir com o que a gente precisa mesmo, né? De conexão com o nosso corpo. O quanto a gente é desconectado, né? Quando eu falo a gente, eu estou falando as pessoas que ainda estão, não escolheram a consciência, né? Porque quem já escolheu a consciência já sabe que o que cria, o que não cria. E como o corpo responde quando você dá a ele realmente essa nutrição que ele necessita, né? Responde rápido demais. Então, vai aumentar sua, como é? Sua disponibilidade, não. Ai, meu Deus, esqueci a palavra. Disposição, autoestima. Disposição, autoestima, né? Porque você vai começar a criar um relacionamento saudável com o seu corpo. Você vai começar, não relacionamento, né? Você vai começar a ter mais comunhão com o seu corpo. Então, cara, a sua luz começa a vir para fora, começa a brotar pelos poros do seu rosto. E é por isso que a gente chama de facelift, né? Que é algo que rejuvenesce a gente, que deixa a gente mais contente da vida. Para os homens e para as mulheres, melhora, né, a libido, E né? Melhora o desempenho sexual, melhora
tudo. Eu tenho alunas. Regula os hormônios, né? Regula os hormônios. Pra gente, eu já estou me colocando aqui, viu, gente? Porque eu já tenho 61 anos. E ninguém diz que eu tenho 61 anos, né? Mas o facelift aí, né? Trazendo essas energias. Ana, E as mulheres que estão em menopausa, né? Como ajuda por conta dessa regulação dos hormônios. É incrível, né? Ajuda muito a passar por esse processo. Vai Ana, dizer, eu coloquei hoje nas minhas stories uma caixinha de pergunta. tem. Faça uma pergunta. E aí teve uma pessoa que me perguntou: me fale um processo para calores intensos da menopausa. Pronto. Olha aí. Aí, Eu é esse. ia responder isso, né? E é Receba mesmo. facelift. E tem outras coisas que a pessoa pode ver, né? Fazer, né? Mas, tipo, principalmente receba facelift para regular essa questão Olha, aí hormonal. tanto que essas duas meninas estão tão caladinhas, olha as duas, tão lindas, ó. Bem, Eu não estou vendo, eu cantinho. não estou vendo vocês. Vocês estão me, eu não estou vendo Eu tô vocês. vendo Tô você. vendo você normal, Denise. Pois eu não Tô vendo Então, super estou normal. vendo vocês. Será que tem alguma coisa aqui no meu celular que eu tenho que é fazer? o Instagram É o mesmo que é Instagram. Mas assim. você Ah, tá sendo vista. É, Todo você mundo tá. está lhe que vendo. bom, mas Está sendo eu queria tanto ouvida. ver, eu queria tanto ver vocês. Já que eu comecei a falar, deixa eu falar um pouquinho, né? Eu fiz facelift, igual com o Fernando, né? Não na mesma época, mas fiz com Patrícia Gonçalves também, no Fundamento em 2018, e foi exatamente isso. O pessoal ficou convidando ela para fazer à noite o facelift. E aí eu fiz, mas eu confesso assim que elevou muito. Eu já tinha 1 ano de barras quando fiz, em julho de 2018. E aí eu estava tão empolgada, né, em facilitar barras que não me liguei muito em aplicar facelift, né? E aí quando foi final de 2018 para 2019, eu fui fazer a minha classe de corpos, na época com a Alice Dias, né, esposa de Márcio Eu fiz com Dias. ela também, é meu primeiro de corpos. E aí no dia que foi a classe de facelift, gente, o que foi aquilo? Olha, como se eu tivesse vivido até aquele momento sem ter presença com o meu corpo. E olha que eu sou esteticista e massoterapeuta, né, há 40 anos, a idade que tem meu filho, há 39 anos. E eu já passei, né, passaram-se muitos corpos por mim. Mas essa comunhão com o meu corpo, a presença, é tanto que eu saí da classe e eu fui na Avenida Paulista, né? E eu gritava na Avenida Paulista, sabe? Assim, eu tenho um corpo. Foi uma sensação, foi uma sensação que eu não sei explicar. Eu parecia uma louca mesmo, porque eu gritava mesmo, né? Lá para cá, eu me apaixonei por essa técnica de um jeito que eu faço mudanças incríveis no meu corpo, né? E aí eu comecei logo a facilitar. No início de 2019, eu já facilitei a minha primeira classe, né? Porque eu fui justamente para fazer a classe de facelift. E a primeira classe que eu facilitei, que ainda não tinha esses processos todos, né? Que tem agora. Gente, foi um misto de mudança no corpo daquelas pessoas e no meu corpo, uma sensação energética de comunhão com cada célula do seu corpo, cada órgão, né? E aí, eu por dentro, eu sou muito doentinha. O meu rim esquerdo, ele é pélvico, ele é no lugar do ovário. O meu coração, ele é pequenininho, né? Eu sou toda tronchinha por dentro, interessante ponto de vista. E o que eu sentia a cada classe de facelift, né, que já vem aí já há 5 anos, eu sentia como se os meus órgãos eles fossem se encaixando no local, entendeu? É uma coisa assim tão impressionante que eu mudei totalmente o meu corpo, né? As minhas células, mudei várias questões de saúde. Tem alunos meus assim que perderam 30 quilos, pessoas que não tinham libido, pessoas que não engravidavam. Gente, é tanta história de 4 ou 5 anos facilitando classe de facelift que eu tenho para contar. Mas uma que eu acho mais incrível foi que eu contei em Maceió, quando eu fui facilitar uma classe lá, que foi incrível também, não foi, Lu? É que eu tinha um cisto sebáceo, ó, e ele era do tamanho de um limão. E aí, o pessoal, o melhor cirurgião daquele disse, não, eu vai ter que tirar a carne, se não tiver um CA, né, vai tirar, mas vai ter que tirar a carne de algum lugar para fazer o preenchimento.
e eu já tinha um facelift. Então, eu tanto me auto-aplicava, isso foi em 2019, como convidava os meus alunos, né, para me aplicar. E no dia da cirurgia foi incrível, porque não precisou ninguém, se você não olhar de perto, você não vê. A cicatriz, ela ficou isso aqui, ó. É o tamanho da minha bolinha. Mas ela foi tão. O facelift fez com que ele ficasse, que a pessoa não vê. Eu até falei esses dias, né, que engordei um pouquinho e tá dando para ver, mas é porque eu não tô me auto-aplicando, sabe, gente? Não, Eu vi, Denise, eu não dá não pra vi, ver, não. não. Jura Eu tu? conheço Pois é, você porque Mulher, pessoalmente, já eu te escutei passei trocentas vezes, nunca vi. eu Pois é, passei mas uma tarde lembra contigo. que da outra vez eu falei? E assim, gente, aí voltando para falar do que as pessoas não conhecem, porque como a Ana falou da menopausa, eu tenho 56 anos, a minha ginecologista fica de bobeira, eu não tenho sintoma nenhum da menopausa. Energia vital, assim, sabe? Uma ligação com o meu corpo, né? Eu tinha fibromialgia, e essa é uma das coisas que as pessoas sofrem muito com fibromialgia. E isso aí totalmente saiu do meu campo, né? Eu cheguei a perder 13 quilos. O ano passado eu tive um processo de CA na mama, né? O meu mamilo inverteu. O médico, isso é um CA grave, não sei o que, lá se vai. E aí eu ia fazer a mamografia e eu não conseguia fazer, porque a minha mama inchava muito, né? E aí eu comecei, fiz 21 dias de facelift para poder fazer a mamografia, que o médico disse, não, tem que fazer, né? E conversando com o corpo para fazer. Quando eu fui fazer a mamografia, depois de 21 dias que eu consegui fazer, aí eu entendi. Eu não ia ter condições de receber aquele resultado. Dá para entender? Eu precisava primeiro fazer essa mudança para poder fazer a mamografia, né? E aí o médico, quando eu levei, né, o médico disse, não, então vamos fazer uma cirurgia, porque esse mamilo tá revertido, né? Aí eu fui e disse, não, doutor, me dá mais uns 5 dias, aí eu vou voltar aqui. Moral da história, quando eu voltei, ele me perguntou o que era que eu estava fazendo. Porque existe hoje uma técnica, né, que é tipo uma fisioterapia para os mamilos que inverte. Olha só. E aí ele perguntou, porque ainda não tinha chegado aqui no Brasil. E aí ele perguntou se eu estava fazendo essa Olha, fisioterapia. Aí eu falei, não, eu faço um processo assim, 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 né? Então, você tem noção da grandiosidade que isso é, e que a gente, como facilitador, às vezes não conversa, não fala sobre isso, não fala sobre as mudanças do nosso corpo, não fala sobre a mudança dos nossos alunos, né, do que as pessoas mudaram. E é isso, como seria mais pessoas acessarem, porque como estética eu posso falar que se eu tivesse isso antes, hoje eu estaria sim, numa universidade de estética, ministrando facelift, porque serve para o pós-operatório, autoestima, dinheiro, porque você aprende a manipular a energia, né? No facelift você tem a parte que você faz, energética, e você aprende a manipular a energia, né? isso. Então você se torna realmente, além da comunhão com o corpo, né? Esse ser que a gente veio para cá, veio aqui para fazer isso, né? Que é realmente nos divertirmos, né? E viver a cada dia, né, orgástico. É isso, eu sou apaixonada pelo facelift, é uma das classes que, quando eu facilito assim, ele muda totalmente os meus órgãos, porque ele trabalha realmente os órgãos internos, né? Eu Incrível. precisei tomar anti-inflamatório agora, e eu não tive nada nos rins, única e exclusivamente por conta do facelift. Se não fosse Axis, eu com certeza não estaria viva, né? E essa ferramenta, ela rejuvenesce de dentro para fora. Isso. E faz mais um sexo legal. Mas é Eu tô, possível. eu tô fazendo anotações mentais, assim, de tudo que vocês foram falando, porque tudo eu queria comentar. Eu falei, não, senão eu vou ficar interrompendo todo mundo o tempo todo. Deixa eu guardar as minhas Eu tenho observações esse pro final. hábito, eu sou muito mal educado. Mas, E eu cara, falo é demais. muito incrível isso. E ouvindo vocês contando as histórias, né, de como vocês conheceram o facelift e tudo mais, é muito interessante, porque eu conheci facelift muito próximo de quando eu conheci barras. Eu fiz a minha primeira classe de barras em janeiro de 2020. E em março de 2020 eu fiz a segunda classe de barras no sábado e o facelift no domingo. Só que eu fiz a classe e lá eu já tive um resultado incrível, porque eu lembro que eu tinha um ponto de vista muito interessante. Minha mãe é médica, né? Então, assim, tudo que minha mãe fala sobre corpo
ela tem uma autoridade muito grande pra mim, né? Além de ser minha mãe, é médica. E aí a minha mãe sempre falava, porque quando você vai envelhecendo, seus lábios vão afinando, porque você vai perdendo tipo, digamos, sei lá, a gordura, a massa, sei lá, da pele, né? Você vai ficando mais flácido, blá, 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 blá. É. E na época eu tinha 20 e poucos anos, 26 anos, mas eu já tinha comprado esse ponto de vista. Então parecia que a cada aniversário os meus lábios iam ficando mais fininhos. E aí eu lembro Meu que quando eu fiz a classe de facelift, a primeira classe que eu fiz, a primeira diferença que eu vi foram meus lábios. Porque eles voltaram a ficar assim. Eu adoro usar batom vermelho porque eu adoro meus lábios. Adoro mostrar meu bocão. E eles foram realmente. Eu não vou dizer nem voltando, porque eu acho que nada regride, mas eles foram trazendo a beleza natural deles, sabe? Eu diria até que eles são mais bonitos hoje do que eles eram antes. E só que eu tive essa mágica e depois engavetei. Engavetei o facelift. Até que eu conheci Dona Denise e Foi ela falou: maravilhoso vamos aquela criar uma palestra. classe em Maceió. Eu falei: tá bom, vamos. E foi uma loucura, porque as nossas agendas não batiam. A única data que a gente tinha em comum era daqui 2 semanas. Era tipo assim, a gente teve a conversa, em 2 semanas era a única data que a gente tinha disponível, se não só dali não sei quantos meses. E eu falei: não, vamos fazer daqui a 2 semanas. A gente montou uma classe, ela veio para Maceió. E naquela classe, eu digo que foi quando eu realmente recebi do facelift. A sensação, gente, que eu tava recebendo a sessão, parecia que tava tudo derretendo, assim, minha pele tava derretendo, mas não era um derretendo ruim, era um derretendo muito bom, sabe? Assim, eu fui sentindo aquela energia, assim, fluindo por todo o meu corpo. E ali foi que eu escolhi começar a facilitar o facelift. Então, um pouco tempo depois, eu fiz a minha primeira classe de 3 dias de corpo e me tornei facilitadora de facelift, né? E é algo incrível, assim, porque tudo isso que vocês falaram é muito real, né? E eu gosto muito que a Shannon, né, que é a filha do Gary, quando ela tomou a frente, digamos assim, do facelift, ela trouxe uma energia Foi. ainda mais incrível, ainda mais poderosa. Ela realmente trouxe essa energia de empoderar você a estar com o seu corpo, receber do seu corpo e permitir que o seu corpo receba, É. sabe? E isso que o Fernando falou do dinheiro e tudo mais é muito real, né? Porque o facelift, ele ajuda a trazer à tona a nossa sexualness, que é a nossa energia magnética, Isso. né? Então, quando você tá magnética, quando você tá não só com a sua aparência bonita, mas quando você, de dentro para fora, você mostra isso, Pura, autêntica. né? E isso é muito magnético, isso é muito atrativo. Inclusive, fizeram um estudo já com, acho que 1.000 homens, perguntando o que é que eles achavam mais atraente em uma mulher. E todo mundo achando que eles iam falar, sei lá, peito, bunda, alguma coisa assim, né? E a grande maioria deles falou que era a autoconfiança. E uma das coisas que o facelift mais traz pra gente é essa autoconfiança, é você estar ali com o seu corpo, tipo, eu tenho, como a Denise falou, eu tenho um corpo e é maravilhoso, e você tá Mas tendo prazer isso. com o seu corpo. Isso é extremamente magnético. Então, isso vai atrair não só pessoas, não só clientes, não só parceiros românticos, mas assim, é uma energia de criação da sua vida, né? Então, se você quer sair da mediocridade, isso é uma coisa que o Dr. Anthony perguntou para o Gary Douglas. O Dr. Anthony Matthews fez essa pergunta para o Gary Douglas há muitos anos atrás. O que é que ele precisava fazer para sair da mediocridade na vida dele, incluindo a mediocridade financeira. E o Gary falou para ele, você tem que aumentar a sua sexualness. E uma das coisas que o facelift faz é aumentar a sua sexualness, né? Então, quer sair da mediocridade na sua vida? Taca facelift. E o incrível, gente, só complementando, Fala. porque essa liberação de dentro para fora, né? Porque o que nos envelhece são aquelas dores, sofrimentos, sentimentos que a gente vai dando, né? As mágoas, decepções. Vocês já viram que, às vezes, uma pessoa, quando tem um caso de uma doença na família, um filho, alguma coisa, aí diz assim, ai, fulana envelheceu 1 ano, 10 anos em 3 meses. Uhum. Isso é real.
Porque a dor que a pessoa sente, que ela contrai, né? Todas aquelas moléculas contraídas, fechadas, vai causando esse envelhecimento, vai marcando. Porque de alguma forma aquela dor tem que sair, aquele sentimento tem que sair. Então, sai em formas de rugas, flacidez, é tanta coisa, né? Porque tem que marcar, tem que marcar, tem que mostrar. Senão, vai virar doenças também, né? Então, o Sim. facelift, ele é essa válvula. Eu não posso deixar de dizer, eu tenho 35 anos. Vou fazer 35 em dezembro. 28. Marquem aí. Oi? Tu é bebê, tu é um bebê. Mas marquem aí, entendeu? Para me dar um presente no dia 28 de dezembro, meu aniversário. Veja bem, tem gente que quando tá com 30 anos, 34 anos, 35 anos, já tá assim, acabado. É verdade. Normalmente, eu já me sinto assim, um menino de 25 anos, um bebê mesmo. Bebê. E aí, um dia eu fui no restaurante e tinha um homem trabalhando lá. Ele era manobrista. Aí, eu não sei como foi, eu perguntei, você tem quantos anos? Ele, eu tenho 24. Mas, rapaz, se você olhasse para a cara daquela pessoa, aquela pessoa estava tão detonada. Pessoas, né, que aparentemente, outras pessoas que eu conheço, que aparentemente, né, têm uma vida assim, mais tranquila financeiramente, entendeu? Mas, sabe, criam vários tipos de problema, vários tipos de doença. Tem gente aqui da minha família que diz, aqui na live que tá agora, que diz assim, depois dos 30 é só ladeira abaixo. É, E eu tô só subindo, minha gente. Sabe por quê? Eu sou tão autoconfiante para as pessoas que estão aqui na minha família, né? E que vão ver depois, é por causa de facelift, né? Que eu recebo. Então, minha autoconfiança aumenta. Quando aumenta a minha autoconfiança, quando aumenta o meu empoderamento comigo mesmo, aumenta a minha luz. Eu fico mais bonito, eu fico mais jovem, né? As pessoas querem a minha presença, querem estar perto de mim. Eu fico leve para estar perto das pessoas, eu atraio aquilo que eu desejo, né? Receber facelift é o segredo. E aí, enquanto todo mundo falava aí, me veio o quanto que a gente evita a mágica evitando o facelift. Porque assim, o facelift não é algo que está fora da gente, não. né? Já está dentro da gente. A diferença dos processos de Axis para outras terapias é que, por exemplo, com o reiki pega uma energia que vem lá do universo, né, e imputa no corpo da pessoa. Você é um canal. Quando a gente vai aplicar um processo corporal na outra pessoa, a energia já está ali, estagnada. A gente só vai movimentar aquilo ali, criar um cauzinho ali, né, para que algo novo apareça. Então, o quanto que a gente evita a mágica ao evitar entrar em contato com um facelift que nós verdadeiramente somos. Com um facelift energético que nós verdadeiramente somos. Inclusive, essa é uma das perguntas que tem na apostila de facelift antiga. É verdade. Tinha, tinham várias perguntas. Leiam a apostila de vocês que vocês vão ver. E tem essa pergunta lá, né? Tudo o que tudo que você está fazendo para não reconhecer que você é o Axis Facelift energético, você descria pó de foco, Fernando, tem. né? Olha, Então, esse menino tem uma memória. os, Também, né? 35 anos. os Não. processos corporais já são o que a gente é. Então, a gente evita a mágica por evitar ser essa energia tão leve, tão amável, tão gentil, né? E que cria tanto na vida da gente. E outra coisa interessante, como eu estava aplicando hoje, né, o facelift, e aí aquela história de você se colocar também para receber, você, né, oferecendo e recebendo. Porque a gente recebe, os processos do Axis têm essa grandeza, de você aplica e recebe também. E eu aplicando lá o facelift e dou o comando, né, o meu corpo me incluir ali também.
Quando o meu corpo é incrível, quando você toma essa consciência que você pede para o corpo incluir, o corpo toma consciência rápida e jum, a energia você já recebe uma vibração maior. É impressionante. Não sei se vocês fazem isso, mas se não façam, porque é incrível como vem aquela energia mais forte, sabe? Então é isso, estar ali disposto, né, à disposição para receber também. Mesmo quando a gente Então, está aplicando, ser a energia do receber também. Se colocar nesse. exatamente. Exatamente. E fica o convite aí, né, para as pessoas Isso. se tornarem praticantes, manipuladores do facelift energético. E você pode até dizer assim: ah, Fernando, eu moro no cu do mundo, né? Não tem ninguém aqui para fazer nada comigo. Meu amor, o facelift energético é você. Você vai aprender a manipular tudo isso que já é você. Então, é muito bom você receber de outras pessoas. É ótimo, É né? Eu ótimo. não abro mão entre receber de alguém e me auto-aplicar. Lógico que eu prefiro receber de outra pessoa. Mas, vou falar por mim, né? Nos últimos dias, a coisa para eu receber de outra pessoa não está muito fácil. Então, eu vou deixar de receber? Não. Eu vou me auto-aplicar. Vou E a gente tocar tudo que tem que tocar e aplicar energia. Sexta-feira agora, Fernando, eu vou abrir a classe de facelift porque vem uma aluna do Piauí, lá de Parnaíba, para fazer facelift comigo. Aí, como ela vem, eu aproveitei e abri, aí outras meninas estão Para que venham outras pessoas, né? ajudando, porque E aí, olha que bacana, ela vem lá de Parnaíba para receber, né, para se tornar uma praticante, porque ela quer trabalhar lá com isso, já escolheu, ela já é praticante de barras, está escolhendo agora se tornar praticante do facelift, muito bacana, né? E eu disse para ela, você não vai se arrepender, porque você vai criar muito aí com isso. Você vai E a oferecer. gente, e é isso. E a gente é a gente ser o convite para mais possibilidades. E por isso a gente vai dar um gostinho, um ou dois gostinhos, né, para as pessoas. É. Expliquem aí, meninos. Vai, Luiz, é tu. Tá, vamos Bola. Deixa eu só fazer um adendo, que o Fernando estava falando sobre autoaplicação e facelift é um dos processos que eu mais gosto de autoaplicar. Eu também. Inclusive, uma das coisas que eu gosto muito, por exemplo, né, eu faço muita live, muito workshop e tal, eu tô maquiada. E aí já virou um hábito, enquanto eu tô tirando a minha maquiagem, enquanto eu tô ali passando os produtinhos no meu rosto, eu já vou pedindo para ativar a energia do facelift. E é sensacional. Eu sempre durmo melhor, eu sempre acordo melhor no outro dia. É maravilhoso. Eu Então, sempre como o Fernando falou, sempre. Eu sempre faço quando já vou passando meus hidratantes, não sei o quê, eu já estou também me auto-aplicando, já é automático. Já vem ali. É uma ferramenta fantástica para autoaplicação e é fácil de autoaplicar, né? Mas trazendo para o que a gente está convidando aqui vocês, né? Para quem já é praticante ou quem não é praticante ainda, você não precisa ter nenhum pré-requisito. A gente vai fazer 2 encontros online, 2 workshops online. O primeiro deles é a introdução ao corpo. Então, o que a gente percebe é que nessa realidade a maioria das pessoas está tão desconectada com o seu corpo que é como a Denise falou, né? Quando a gente tem essa conexão de novo, é tipo, ai meu Deus, eu tenho um corpo. Então, a gente vai fazer esse primeiro encontro, que é a introdução ao corpo, para que a gente possa realmente trazer essa comunhão com os nossos corpos, para que a gente possa receber dele, criar junto com ele. Né? Esse encontro vai ser online, é uma introdução de facelift. E depois a gente vai ter também um outro encontro chamado Além do Envelhecimento. Né? Nós temos tantos pontos de vista sobre envelhecimento, sobre o que acontece a cada aniversário. Eu conheço pessoas que não gostam de comemorar o próprio aniversário porque vão se sentindo velhas, né? Ah, não, a cada aniversário eu fico mais velha. E se você pudesse sempre juvenescer, como o Gary fala, né? Não é rejuvenescer, porque para você rejuvenescer, primeiro você tem que envelhecer para depois rejuvenescer. Então não é rejuvenescer, é você juvenescer. Você a cada ano está ficando mais jovem, mais bela, entendeu? Né, como todos nós aqui já trouxemos, mais disposta, com mais autoestima, mais confiança. Então, além do envelhecimento, é uma introdução também de facelift que vai ser feita online e que presente de vocês poderem receber de
4 facilitadores, né? Cada um com a sua energia, cada um com o seu saber. Então, serão 2 encontros online que serão sensacionais. Eu sou péssima de data. Por favor, alguém que Vai é ser na melhor de data, me próxima fala a terça, data que né? a Não gente definiu marcou. a data, não. Não, Não vai ser na definiu. próxima terça. Na terça e na Terça, né? terça. A próxima terça Tá. é o primeiro, né? Que a gente Isso. pensou de cor. O do Introdução ao corpo. além do envelhecimento, Na a outra gente vai ter que terça. ver, porque como a gente vai para São Paulo para o curso lá, né? Isso. Cursos avançados, aí a gente vai ter que depois Verdade. te retornar. Aí a gente faz o da introdução no corpo e depois a gente faz o do além do envelhecimento. Mas a gente lança as datas, né? A gente avisa com A antecedência. gente vai avisar vocês. Pronto. E essas classes que a Luísa falou, tanto a introdução ao corpo quanto o além do envelhecimento, são classes, né, apostiladas de Access Consciousness. Não é, ai, nós 4 inventamos um workshop. A gente é muito bom inventando workshop. A gente né? Nossos workshops são fantásticos, não percam ele, jamais. Né? E se, por exemplo, um dia eu e a Luísa fizer, compre os dois, assistindo um depois do outro, né? Nossos workshops são mara, né? Mas esses workshops foram criados por Axis, né? Eles têm uma apostila e eles ficam registrados no site de Axis. E eles só não eles renovam a licença de praticante de barras. Renova. Sim, porque a Ótimo. gente é CFMW, né? Pelo menos nós 3. Aí dá É. a Elo, sei. Aí pode renovar, sim. E ainda Não renova a renova, licença de não é o barras. CF, quando não é com CFMW, aí não Não, renova, mas quando é. Mas com a FF renova também. Renova Ah, também. é? O que mais é possível? Olha aí. O que mais é possível? Então, gente, Bom demais. tudo isso numa noite, com a introdução ao corpo. Eu já fiz esse workshop, eu acho que umas 3 ou 4 vezes, e ele é muito legal. Vai uma apostila muito bonitinha, é um gostinho dos processos corporais, né? E depois a gente vai dar um gostinho de facelift, uma lambida do que a gente vê no facelift, tá bom? Show. Cada workshop, ele tem um valor, um ticket de R$ 60 para Tá você. muito barato, gente. Vocês não Está estão muito entendendo. barato. Olha, É um são valor 4 facilitadores. simbólico para vocês receberem. A gente É um É valor uma pizza, assim, né? Nem uma pizza. só bem para social. aumentar a energia, para poder tirar dúvidas e para poder as pessoas se conectarem com essas energias, né? Então, Essa é posso. são workshops para as pessoas que já fizeram um curso de facelift, para pessoas que não fizeram, entendeu? É para qualquer pessoa, até porque a gente não vai falar tudo que está dentro da classe, né? A gente vai trazer algumas vivências, mas não vai dar a classe. É. Eu estava escutando uma chamada do Cris, aquela chamada do vigarista para vendas, não sei o quê. E aí ele diz assim, aquela é top. E aí ele diz assim, cara, quando vocês vão fazer um taster, né? Vocês estão dando o curso inteiro, né? Vocês têm que ter atenção nisso, porque nem sempre as pessoas elas estão prontas para receber tudo aquilo, né? Então, se você dê aquilo que você diz que vai dar, não dê mais, né? Nem menos. Entregue aquilo que as pessoas podem receber. Então, quem estiver pronto para receber, né? O que a gente vai entregar, a energia que a gente vai trazer para vocês, né? Um gostinho do facelift, um gostinho dos processos corporais, vem, são cursos apostilados, renovam a licença de practitioner das barras, né? R$ 60. E mais é possível. Pede o link de inscrição a qualquer um de nós aqui, né? Vai ter Pix? Vai. Vai ter cartão de crédito? Vai. Vai ter tudo. Vai ter Wise? Vai. Né? Vai ter o que você imaginar, meu filho. Você vai pagar. Você só não paga se você não quiser. Você só não vem se você não quiser. Pode mandar pelos correios dinheiro? Pode. Né? Então, escolhe com a conta bancária, né? Escolhe com o corpo, porque a gente tem mania de escolher as coisas com a conta bancária, né?
Ontem eu estava falando isso para umas alunas que a gente foi trocar barras, exatamente. Elas, eu quero fazer facelift, eu quero fazer fundamento, eu quero fazer TTTE. Mas eu não tenho a grana. Eu disse, gente, eu já fiz tanto curso avançado do Axis e nenhum deles eu tinha grana. Mas o meu corpo escolheu. Então, se o corpo escolhe, ele vai atualizar. Ele vai. Porque essa é a mágica do corpo, né? Chega. Se você está escutando de nós quatro aqui, né? Essa mudança que houve no corpinho da gente com o facelift, a Lu falou aí daquele curso de Maceió, foi uma classe mágica, em uma semana, sabe? A gente criou uma classe assim e os corpos expandiram muito. Mas é essa a escolha. Ai, Denise, como é que eu faço isso? Sente aquela história. Ai, mas quem não é do Axis não sabe o que é leve ou pesado. Sabe, gente. A gente sabe sabe o que é que deixa a gente feliz. Então, se você sentiu que é o chamado, ó, só vem. Para de contabilizar Como a que vai conta estar a por sua cá. vida? Como que vai estar a sua vida Exatamente. daqui a um ano, se você escolher estar com a gente nessas 2 noites? Você acha que E sua vida vai estar mais só expandida ou mais contraída? para Vai estar mais avisar leve. assim, a vocês que esse fim de semana, agora, a partir do dia 11, 12, 13, eu estarei traduzindo a classe de sussurros do corpo com o Dr. Den. Então, Uau! assim, imaginem como eu vou chegar nesses workshops. Já recebo disso. Então, por Olha, eu favor, já realmente, pedi olha aqui, ó. para esse espaço de, ok, o que mais que eu posso receber? Porque como o Fernando falou, eu não vou dar a classe de Body Whispering para vocês, mas eu vou trazer toda a energia que eu vou receber dessa classe Pois do Dr. para tudo É isso. tudo. Né? Então, como seria receber? Gente, isso aí já é um grande presente, viu, por esse valor, porque tá saindo da classe, tá saindo da energia, e a gente receber, é um grande presente. O valor, se fosse vocês, ó, eu Então, garanti a vaga. Vamos botar uma vaguinha a gente vai limitada. preparar o material para divulgar, né, Fernando? Para divulgar, botar o link de inscrição, fazer um negócio bem bacaninha. O horário, perfeito. Então, Vai estar no meu aguarde. grupo de WhatsApp, vai estar no grupo da Lu, vai estar no grupo da Denise, da Ana, vai estar em todo lugar. Então, para o Nordeste escolher mais do facelift, para que a gente possa melhorar a nossa situação com o dinheiro, a nossa situação com o nosso corpo, para que a gente possa expandir a consciência e o que mais é possível. Agora, a gente ia falar um pouquinho, a gente já está há quase 50 Pois é. minutos aqui. Meu Deus do céu. Meu marido quer Vamos deixar o resto para Imagina esse workshop vai ser top, 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 top do top. numa live. A gente já falou isso tudo. Imagina no workshop. Então, vem. Mas é Vem que a gente tá te esperando. A gente está facinho aqui para você. Tá bom? Bora que bora. Terminamos? Terminamos. Então, tchau. Sim. Beijo, gente. Gratidão. Bora que bora.